Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, escola dominical. Está escrito assim: Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Antes de começar a ministrar na palavra de Deus, eu quero pedir desculpa mais uma vez ao líder da mocidade, Luciano, que infelizmente eu contei com alguns colegas, porque amigo está contigo a qualquer hora. Alguns colegas meus, e marquei um horário em frente à igreja onde eu congrego para estar aqui glorificando juntamente conosco. Mas só que infelizmente não veio. O irmão que eu aluguei a Kombi, ele veio, mas só que somente veio minha família. E já está muito bom porque estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero falar uma coisa que já vem sentindo no meu coração. Sábado passado teve um culto jovem na minha igreja. E eu não estou conseguindo esquecer este culto. Porque o pastor, ele ministrou sobre uma geração de jovens que vão se levantar. Sobre uma geração de jovens que vão pregar o Evangelho, que vão louvar ao nome do Senhor Jesus. Mas só que ele pregou também uma geração que está esperando a volta de Jesus. Porque é muito fácil você ir nas igrejas, ver jovens adorando ao nome do Senhor, ver jovens pregando o seu Evangelho, ver jovens sentados na cadeira ouvindo a palavra de Deus. Mas uma pergunta eu quero te fazer agora. Jesus está voltando. O que você está esperando para glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. A geração que está se levantando agora é uma geração que está aguardando Jesus Cristo voltar. A geração de jovens que está se levantando é uma geração que vai pregar o seu Evangelho a seus amigos da escola, a seus amigos do curso, a seus amigos do trabalho, diretamente assim: jovem, Jesus está voltando. Não perca tempo. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. Porque eu já preguei para pessoas falando que Jesus cura, é verdade. Jesus salva, é verdade. Jesus batiza com o Espírito Santo, e é verdade mais ainda. Mas a maior verdade que a igreja está esperando é a volta de Jesus Cristo. Amém? E conforme nós lemos aqui, vou falar de um jovem chamado Davi. Um jovem chamado Davi, filho de Jessé. Esse jovem Davi, ele ficava por trás das malhadas, tomando conta das ovelhas de seu pai. O jovem Davi era ruivo, de boa aparência, e era o menor de sua casa. Lá vai já um recadinho de Deus para a sua vida. Você pode ser o menor da sua casa, mas para Deus você é tudo, você é o maior. Ah, jovem não ora, jovem não prega, jovem não lê a Bíblia. Irmão, repreenda isso quando alguém chegar na tua frente e falar isso. Porque o menor da casa, Deus faz o maior. Quem acredita da glória a Deus? Amém. Samuel, ele vai até o encontro de Jessé, porque o Senhor fala com ele que na casa de Jessé tinha um ser humano chamado Davi, que ele ia ungir para ser rei. Mas só que Samuel, chegando na casa de Jessé, ele já bota o olho em Eliabe. Eliabe, ele era forte. A Bíblia diz que ele era de boa altura e sua estatura. Então eu entendo aqui que Eliabe, ele era o maior de sua casa. Ele era forte, tinha um corpo bonito. Então Samuel falou: é esse que Deus quer. É esse que eu vou levar para a guerra e vai ganhar todas as guerras. É esse que Deus pediu para ungir como rei. Mas só que a Bíblia diz que Samuel se enganou.
Deus fala com Samuel que ele não olha para a estatura, ele não olha para o seu terno, ele não olha para a sua roupa bonita, ele não olha para o seu sapato, e sim para o seu coração. Aqui me faz lembrar de Naamã. Naamã, ele era chefe do rei, não me lembro agora, e conforme ele estava lá, ele estava fardado, estava com seu terno, mas só que por trás dessas roupas aqui, ele estava cheio de lepra. E me faz lembrar aqui que Samuel olhou Eliabe e falou: é esse que vai ser o guerreiro, é esse que vai guerrear contra o povo de Israel, a favor do povo de Israel. Mas só que o Senhor diz a Samuel: Samuel, eu não olho estatura, eu olho o coração. Cadê o jovem que tem um coração puro? Cadê o jovem? Ele está procurando jovens que preguem o Evangelho, jovens que louvem a Deus em espírito e em verdade. Porque nós vemos aí tantos que cantam, que pregam, mas o seu coração está sujo. E Deus está procurando neste tempo jovens adoradores. E mais à frente um pouquinho, como nos versículos nós lemos, Samuel então toma um vaso do azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos. E mais à frente um pouquinho, eu vou dar uma passeada na Bíblia. E quem gostar, diga amém. Amém. Quem não gostar também, diga amém do meu jeito. E mais à frente um pouquinho, ele encontra Saul. Mas só que Saul, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. Ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. E eu lendo aqui, eu meditando em casa, eu perguntava: mas que espírito maligno é esse que atormentava Saul? E eu estudando em casa, eu vi algumas coisas interessantes que eu vou falar para a igreja. Essa informação foi interpretada de várias maneiras no decorrer dos tempos. O primeiro, possessão demoníaca. O segundo, ataque ou influência demoníaca. O terceiro, ação de um mensageiro como aquele enviado para incitar Acabe. E o quarto, um espírito de descontentamento colocado por Deus no coração de Saul. E a única forma que esse espírito maligno saía para a atormentação de Saul era um foco que Davi tinha, um dom que Davi tinha, melhor dizendo. E Saul fala para procurar alguém para ajudar a ele. E quem aparece na história novamente? Aparece Davi. Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Davi estava atrás das ovelhas. E mais uma vez falaram de Davi: chama então Davi para vir aqui. Mas por que Davi? Eu imagino o Saul deve estar perguntando: mas por que Davi? Não, mas só que Davi, ele tem a sua harpa. E o povo fala que quando ele dedilha a sua harpa, o Espírito Santo está com ele. E eu tenho certeza que se ele tocar a harpa aqui, esse espírito maligno vai sair de você, Saul. E eu imagino: então traga Davi. Se é de Deus, traga ele. E ele vai até Saul. E a minha Bíblia diz que então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio. Vou repetir: Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Agora já vou abrir um parênteses aqui. Davi, ele tocava sua harpa e o espírito mau saía de Saul, da parte do espírito maligno se retirava dele. Agora eu falo a importância que os levitas têm dentro da casa do Senhor. A importância que tem quando um levita pega o microfone para louvar a Deus, para trazer o Espírito Santo à igreja, para tocar no seu coração.
Um louvor salva vidas. Um louvor pode ser um jovem batizado com o Espírito Santo. Cadê os jovens dessa igreja aqui que não ouviu? Glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Jovens para mim, irmão, é abaixo de 100 anos. Cadê os jovens? Glória a Deus. E mais à frente um pouquinho, depois dessa caminhada de Davi, dedilhou a harpa e o espírito mau se retirou de Saul. Mais à frente vem a guerra entre os israelitas e os filisteus. E logo no capítulo 17 de 1 Samuel, veio um camarada chamado Golias. Golias de Gate. Saiu do arraial um filisteu, um guerreiro. O que nós lemos há minutos atrás, que Samuel pensou que era Eliabe que ia guerrear para Israel. Mas só que nós pensamos uma coisa e Deus pensa outra. Amém? Amém. E Golias de Gate tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. Agora, eu lendo essa passagem, eu me pergunto. O camarada tinha 6 metros de altura. Davi era o menorzinho. Eu pergunto, para que Golias tinha tanta armadura no seu corpo? Se ele já era maior que Davi, que mais à frente um pouquinho eu vou falar de Davi neste momento aqui, para que ele precisava de armaduras? Geralmente, quando eu não era da igreja, eu era pequenininho, via um camarada grande discutir comigo, eu corria. Eu falei, eu não vou dar dentro com ele. Mas graças a Deus me libertou e eu não brigo mais não, tá, irmão? Amém? E mais à frente um pouquinho, Golias fala ao povo de Israel: envia-me um para lutar contra mim. E se ele vencer, o meu povo servirá a vocês. E se eu vencer, o seu povo me servirás. E mais à frente, Jessé envia Davi a seus irmãos. E a Bíblia diz, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 14, só a parte A: e Davi era o menor. Irmão, isso aqui é muito interessante. E Davi era o menor. Eu lendo essa passagem, se eu parasse aqui e falar, e Davi perdeu a guerra. Davi era o menor e Golias era o maior. Na sua concepção, quem ganha? É o maior, pô. Mas só que Deus estava com Davi. E Deus está contigo nesta noite. Ele está aqui no meio dessa igreja. E mais à frente, Davi fala com o seu povo: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é este camarada que está afrontando o Deus de Israel? Quem é este camarada que está afrontando o exército de Deus? Cadê o exército de Deus nesta noite? Amém? E Davi se dispõe a lutar contra o gigante. Mas só que Saul, sem sabedoria, fala: Davi, você é o menor. Você vai perder, Davi. Você não vai conseguir, Davi. E Davi, com sabedoria, fala: Saul, eu tomava conta das ovelhas de meu pai. Vinha leão e eu matava. Vinha urso e eu matava. No dia seguinte vinha leão de novo e eu matava. Jovem, quantos leões vocês têm matando esta semana? Quantos leões você tem matado na sua vida? Muitos falam que você não é nada. Irmão, Deus, para Deus você é tudo. Amém? Glória a Deus. E Davi fala: Saul, eu vou conseguir derrubar este gigante. Este gigante, na frente de Deus, ele não é nada. Urso também era maior do que eu. O leão também era maior do que eu. E eu consegui vencer, Saul. O que é Golias na minha frente, como Deus está na minha
tomar assim 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber do surrão, e lançou na sua mão e na sua funda, e foi chegando ao filisteu. E eu imagino Davi indo até Golias. Golias, quando olha Davi, já deve ter colocado o pensamento na sua cabeça: eu já venci, ele é menor, eu vou vencer. A minha espada é maior do que ele todo. A minha espada é maior do que ele. Eu vou jogar a espada nele e já venci. O meu escudo, só uma batida dele ele já vai cair. Irmão, Davi, ele só pegou suas pedrinhas, amarrou e falou: Senhor, nas minhas palavras, Senhor, nessa pedrinha pode ser pequena, mas a sua força está nela. E Golias vem, e Davi continua sua caminhada até Golias, e o povo fica olhando de um lado, os filisteus ficam olhando de um lado, e os israelitas ficam olhando de outro. E deve pensar, na minha imaginação, até os israelitas devem pensar: já perdemos uma batalha, Davi vai perder. E Davi vai confiante: eu vou vencer, Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou vencer. E Davi, eu imagino Davi se colocando na frente de Golias. E Davi deve ter pensado: nossa, o camarada é grande mesmo, mas eu não estou com medo, o Senhor é comigo. E Davi, eu imagino Davi girando a sua lança com as suas pedrinhas, e girando, ele vai girando e Golias vem correndo para atacá-lo. Mas só que eu imagino também que Davi, quando estava chegando pertinho, Davi vai e lança. E a minha Bíblia diz, e não deixa eu mentir, e Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi venceu Golias, irmão. O que você está esperando para vencer? O que tem te afrontado? O que você está esperando? Davi, ele era o menor e conseguiu, irmão. Nós também vamos conseguir, irmão. Com Deus nós somos tudo. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É verdade. Aleluia. E mais à frente um pouquinho, eu vou falar nesta noite. Isso foi uma breve introdução. Aonde que eu quero pregar é sobre 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. Espera aí. Quando eu li esta palavra, quando eu li esta passagem, meu coração ficou apertado. Mas espera aí. Eu gosto de ouvir um Davi que luta contra o gigante e vence. Eu gosto de ouvir um Davi que quando vê o urso atacar as ovelhas de seu pai, ele vem e mata. Eu gosto de ouvir um Davi que quando vê o leão rugindo, Davi fala: vem, leão, que agora eu vou te matar. Vem, leão. Eu gosto de ouvir um Davi que foi ungido com uma unção diferente. Mas só que aqui em 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi comete um adultério. Davi comete logo depois um homicídio. E o meu coração se entristeceu lendo essa passagem, porque é isso que acontece com os jovens das nossas igrejas. É isso que acontece com a juventude que Deus está levantando hoje. Porque eu convivo no meio de jovens que, quando pega o microfone, fala uma coisa, mas quando sai na rua é outra coisa. Eu não me conformo, irmão. Eu confesso aos irmãos, eu tenho 4 anos de evangélico. Eu confesso, porque eu tenho que pregar a verdade. Eu não posso pregar mentira. Eu tenho que pregar a verdade. Entendeu? Eu confesso que quando meus primeiros anos de convertido, eu ia para a igreja, mas eu não estava nem aí. Segundo ano de convertido, eu não estava nem aí. Mas só que graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Celcino. Porque quando ele me deu aquela oportunidade, eu sabia que Deus tem um chamado na minha vida. E ele tem um chamado na vida de cada um aqui nessa noite. Glória a Deus. É só você buscar. Pode ser levita, pode ser pregador. Mas uma coisa eu te digo: cai fora do pecado. Cai fora do pecado. O pecado te afasta da presença de Deus. O pecado te afasta o Espírito Santo da sua vida. Davi aqui, um homem sábio, Jessé, não sabia que Davi ia acontecer isso tudo com ele. Mas aqui, presbítero Antonino, Davi cai em pecado. Davi adultera. E a minha Bíblia diz que
E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E ela é chamada Batseba, ou Betseba. E Davi olhou para aquela mulher e com certeza ele olhou e a desejou. E isso que tem derrubado muitos jovens dentro de nossas igrejas. O pecado tem derrubado muitos jovens dentro da nossa igreja. Ao decorrer do mês passado, eu recebi ligações de jovens que eu já preguei na igreja deles, de jovens que mandavam carta para mim pregar. E eu falei, amém, paz do Senhor, varão, paz do Senhor, varão. Eu, irmão, não estou na igreja mais não. Eu, que isso, meu irmão? Que isso, irmão? O que houve? Ah, irmão, caiu no pecado. Ah, mas espera aí. Por que você caiu no pecado? Ah, não aguentei, o pecado foi muito forte. Oh, meu Deus do céu. E eu recebi ligações de 5 jovens que eu via pegar o microfone, eu sentia a unção de Deus. Eu sentia Deus agindo no louvor que eles louvavam, falando que caiu. E eu perguntei, jovem, me fala. Ele, Tarcísio, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei com meu pai e com minha mãe, porque até meu pai e minha mãe me desprezam. Teve uma chopada em Caxias e meus amigos me convidaram. Irmão, pelo amor de Deus, jovens, cuidado com as suas amizades. Cuidado com as suas amizades. Existem 2 tipos de amizade, eu gosto de pregar. Existe colega e amigo. Amigo está contigo qualquer hora. E só existe um, Jesus Cristo de Nazaré. Colega te chama. Ah, vou para a igreja. Domingo está na igreja. Sexta-feira está no baile. Então isso se chama colega. E eu recebi essas ligações, mensagens, falando, Tarcísio, ora por mim. Eu estou desviado. Meu irmão, repreende essa palavra da tua vida. Você não está desviado. O pecado te pegou, mas eu alegro a Deus, porque Deus aceita o arrependimento do crente. Glória a Deus. E eu fiquei assim, eu falei, irmão, não faça isso. Eu conversando por mensagem, que eu gosto de trocar SMS, jovem que não gosta. E graças a Deus, todos meus SMS é de crente. Agora se tem jovem aqui que fala outra coisa, aí é com Jesus Cristo. E conforme eu falando com eles, eu falei, não faz isso não, irmão. Eu preguei na sua igreja, eu vi Deus agindo na sua vida. Não faça isso não. O pecado vem, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Glória a Deus. Creia no Deus que você serve. Se você pecou uma vez, pecou 2 e vai sair dos caminhos do Senhor, irmão, você não está focado na Bíblia. Você não está focado na Bíblia. O irmão que leu aqui nesta noite, como purificará o jovem o seu caminho, vírgula, observando conforme a tua palavra. Logo depois, no verso 11, se eu não me engano, está escrito, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Irmão, se você tem pecado, você não está lendo a Bíblia. Você não está focado no Deus que você serve. E aqui, voltando para a passagem aqui, e Davi comete um adultério. Ele se deita com a mulher Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Mas só que não ficou só nisso. Logo depois, Davi era guerreiro. Ele, no início fala que ele ficou e mandou Urias ir para a guerra. Eu conversando com meu pai, falei, pai, é interessante essa passagem. Davi, ele já sabia que Urias ia morrer. Davi envia Urias. Então no coração dele ele está falando, vou ficar com a mulher dele. Ele vai morrer mesmo? Vou ficar com a mulher dele. E Davi comete um adultério e um homicídio. E Urias morre. E Davi vem, pega a mulher dele e fica com ele. Mas só que eu louvo a Deus, porque logo depois, Davi escreve nos Salmos 51, que é o Salmo do arrependimento. É o Salmo que, às vezes, quando você se sente que caiu em pecado, um salmo que quando você sente que errou com Deus, um salmo que você sente que afastou o Espírito Santo de sua vida, é o salmo que eu leio tanto. E Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E eu conversando com essa menina, Luciano, eu falei, cara, pelo amor de Deus, Jesus Cristo está voltando. Não há tempo de brincar. Não há tempo de ficar desviado como eles falam. Não há tempo de ficar neste mundo falando coisas que não convêm à palavra de Deus. Não há tempo. Porque como eu falei no início, o pastor pregou sobre, sabe, isso. A geração que está se levantando neste tempo é uma geração que aguarda a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma pergunta eu tenho para você. Está esperando Jesus Cristo? Então o que está esperando para glorificar o nome dele esta noite? O que você está esperando para mergulhar na palavra de Deus? O que você está esperando? Davi aqui, ele, imagina ele em casa, chegando em casa falando, meu Deus, eu matei leão, eu matei urso, eu matei Golias, e agora eu vou entrar em pecado. Irmão, pelo amor de Deus, o pecado vem, mas escolha a Deus. O pecado vem, mas escolha a Deus. O pecado vai vir uma vez, não vai parar de vir, ele vai vir 2, 3, 4, mas escolha a Deus. Pelo amor de Deus, escolhe em Deus e não o pecado. Tem um louvor que eu vou tentar louvar, porque eu não sei cantar. Aleluia. Que eu não sei cantar, mas eu vou louvar, porque Deus não olha o louvor, o Deus não olha o camarada que está cantando, ele olha o louvor que está vindo do coração, amém? E em rápidas palavras, eu quero fazer, se o prefeito Antônio deixar, fazer uma imaginação, uma encenação aqui, que eu imagino como deve ter sido Davi, e pode ter sido assim contigo nesta noite. Eu quero pedir ajuda do Luciano aqui, rapidinho, em poucas palavras, deixa aqui da pergunta. Eu imagino Davi, quando ele peca, porque quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz é ir para a sua cama, no seu quarto. Quando o crente peca, ou ele vai para a igreja, vai no altar pedir oração para se arrepender dos seus pecados. Quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó, ajoelhar. E vai falar o quê? Quando o crente peca, eu imagino que não tem palavras para falar com Deus, porque sente vergonha. O Espírito Santo te usava, mas o pecado veio e não escolheu Deus. O pecado vem. Luciano, por favor, fica no chão, assim ajoelhado, por favor. E conforme o crente peca, eu imagino o crente dessa forma que o Luciano está aqui. E conforme ele peca, e conforme o crente peca, o jovem, como é uma festividade de jovem, aqui só tem jovem, amém? Glória a Deus. Amém, jovem? Amém. Tá dormindo não, né, jovem? Tá entendendo a palavra? Glória amém. E conforme o jovem está orando, eu imagino os jovens assim orando, Senhor, eu pregava o teu evangelho, eu lia a tua palavra, eu orava pelos enfermos, eu orava pelos meus amigos da igreja, que estão na igreja, mas estão no mundo, eu oro por eles. Senhor, eu oro pelos meus amigos da escola, porque eu creio que jovem não fala de Deus na escola. Porque nos meus primeiros anos de escola, eu não queria saber de pregar o evangelho para os jovens, na minha escola. E você já tem pregado o evangelho na escola? Tem pregado o evangelho na hora do intervalo, do recreio? Irmão, Jesus Cristo está voltando, não perca tempo. E conforme o jovem está no chão, eu imagino que o jovem fala, Senhor, pelo amor de Deus, assim como Davi orou, tenha misericórdia de mim. Eu errei, Senhor, mas eu escuto falar por aí que o cair é do homem e o levantar é Deus, Senhor. Então, por favor, me ajude. Aleluia. E eu imagino que tem duas dimensões numa batalha espiritual para o jovem cair. Aleluia. Satanás com seus anjos, demônios lá embaixo, e o Senhor Deus com Jesus Cristo e o Espírito Santo do seu lado. E eu imagino Jesus Cristo levantando e falando, oh, aleluia. 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 Eu imagino Jesus Cristo falando, jovem. Ele pregava o meu evangelho.
Ele orava a mim e eu batizava jovens com o Espírito Santo. Eu usava ele para falar do meu amor. Mas o pecado veio e foi mais forte do que ele. E ele veio, caiu em tentação e conseguiu. Satanás conseguiu, mas é só por um minuto. Fala essa palavra, é só por um minuto. E se Deus fala, mas espera. Ele vai se humilhar. Ele vai chorar diante dos meus pés. E eu vou abençoá-lo. E eu imagino, irmão, só na imaginação, pelo amor de Deus. E eu imagino o inimigo falando: eu consegui. O jovem caiu em pecado. O jovem caiu em tentação. O jovem caiu. Eu consegui. E aí, Jesus, agora o que você faz? Ele é meu agora. Ele caiu em pecado. Ele não está lendo a tua palavra. Caiu em pecado. Ele não está jejuando. Ele caiu em pecado. Eu imagino que o inimigo com seus demônios deve ter dado um culto em ação e desgraça na vida do jovem. E ele está lá comemorando: eu consegui. Mas só que a Bíblia diz que nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia. E eu imagino Jesus Cristo no céu, falando, conversando, batendo um papo com o Espírito Santo. Espírito Santo, o jovem está lá embaixo, ó. Olha lá como é que ele está. Ele ajoelhou. Ele está chorando aos meus pés. E quando o crente chora, quando o jovem chora, Jesus Cristo também está te olhando. Ele está chorando junto contigo. O teu pecado não é nada. O teu pecado não é nada para Deus. O teu pecado não é nada para Jesus. E Jesus fala: Espírito Santo, chegou a tua vez. Eu vou acabar com a festa de Satanás. Eu vou acabar com a festa de Satanás. E você pode perguntar: mas peraí, como é que ele vai acabar? Ele fala assim: Espírito Santo, vai lá no ouvido daquele jovem que está chorando. Vai lá naquele ouvido que o jovem está clamando a meu nome agora. Ele errou uma vez, mas agora ele não vai errar, porque eu vou falar no ouvido dele agora. Eu imagino o Espírito Santo se ajoelhando juntamente com o jovem, juntamente com o crente, e vem falando assim: oh meu Deus do céu, aleluia. Eu imagino o Espírito Santo chegando no ouvido daquele jovem, falando assim: jovem, não fica assim, jovem. Eu estou aqui. O seu pecado para Jesus não é nada. Você pecou uma vez, pode pecar a segunda, mas eu estou aqui do teu lado. Eu vou te ajudar. Aleluia. E eu imagino o Espírito Santo falando no coração e no ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. Eu imagino assim: jovem, você pecou. Mas só que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, parte B: jovem, você se esforce, porque escreveste a palavra, e aborreceste o maligno. Vem, levanta, você é meu. Glorifica o nome do Senhor esta noite. Glorifica o nome do Senhor esta noite. Glorifica o nome do Senhor esta noite. Jovens, vocês são fortes, porque já venceste o maligno. Ele não é nada para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Oh, Jesus. Jovem, você é muito forte. Pode vir leão, pode vir Golias, pode vir urso, mas você é vitorioso. Oh, aleluia. Você não é vencedor. Você não é vencedor. Você não é vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Aleluia. Aleluia.
até sexta-feira. Ele vem todos os dias. Ele vem todos os dias. Mas eu tenho a palavra de Deus, está escrito em Romanos 3:23 para te deixar feliz. Todos pecaram. Só essa parte. Todos pecaram. Não se sinta pequeno porque você pecou. Não se sinta pequeno porque você errou. O tema deste congresso é muito forte. É muito forte. Se você entendeu ontem, porque eu liguei para cá, eu senti de Deus ligar para este lugar. Eu liguei para minha prima e perguntei: prima, como foi o culto? E ela falou: o culto foi bênção. O culto foi bênção. Porque é difícil, João. É difícil fazer um culto desse e estar cheio de jovens aqui igual essa noite. Os jovens estão preferindo o pecado. Os jovens estão preferindo o mundo. Aleluia. Oh, meu Deus. Senhor, eu fico calado. Jesus está aqui, eu vim falar contigo esta noite, João. Você é forte. Pode vir em nome do Senhor. Saia daqui, mas não fique aqui. Saia falando de Jesus por aí. Jesus Cristo está voltando. Não tem tempo a perder, jovens. Aleluia. Oh, meu Deus. E eu vou tentar louvar o hino aqui. Peço para o Anderson me ajudar. Que ele tem pelo título, todos conhecem, porque a juventude de hoje gostou muito desse hino. Que tem pelo título: Eu Escolho Deus. E como este tema diz, que você é forte, porque já venceste o maligno. Porque já venceste o maligno. Mas só que, neste tema, Luciano, tem uma parte que me chamou a atenção. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu vos escrevi, jovens, vírgula, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceis o maligno. Uma parte que me chamou a atenção neste tema é que você é forte, mas você só é forte porque está fortificado nisso aqui, ó. Você só é forte porque a palavra está no seu coração. Se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você não vai pecar. É difícil, mesmo com a palavra você pode pecar, mas é muito difícil você pecar. Não, esse caminho aqui está errado. Jesus falou para mim: o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho aqui está errado. E o tema aqui completa: e já venceste o maligno. Eu, se tivesse escrito assim: eu vos escrevi, jovens, e já venceste o maligno. Ué, mas peraí, eu venci o maligno com o quê? É com a palavra de Deus, jovens. É com a palavra de Deus. E o louvor desta noite, ele fala muito ao meu coração. Eu não sei cantar, irmão, mas glorifico o nome do Senhor. E é assim: Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Olhar pro seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Ele te chama.
minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu sou Deus, eu estou seramente de Deus. Eu estou em Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu fico feliz, irmão, que eu confesso que eu vim com o coração meio angustiado, Aleluia, Deus. meio com mágoa, porque é a segunda vez que o meu povo, aonde eu congrego, me deixa na mão. Mas eu glorifico a Deus que Jesus Cristo não me deixou na mão. Aleluia, glória a Eu Deus. estou aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus. Aleluia. E já deixa a minha deixa, porque quando quiser me chamar, eu estou aqui de novo. Amém. E este louvor, eu quero que você grave esta palavra no seu coração. Grave este louvor também no seu coração. Aleluia, Porque você Deus. pode sair aqui da igreja agora e o pecado te encontrar na esquina, mas escolhe Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus, escolha Deus. Glória a Jesus Deus. Cristo está voltando. Vou falar mais uma vez. Jesus Cristo está voltando. E eu agradeço a oportunidade. E que o grupo Shekinah seja cada vez mais abençoado. Esta igreja também que eu amo de coração. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.